Inscreva-se e ative o sininho para descobrir histórias incríveis toda semana. As rodas da carruagem mal tinham parado de ranger contra o caminho pavimentado com tijolos quando ouvi o barulho familiar de passos correndo em direção aos portões. Do meu assento dentro do confinamento abafado do veículo de madeira, já podia imaginar a figura que se aproximava aquele homem corpulento, ruivo e bruto que servia como meu capataz. 32 anos se passaram desde que eu comprei no mercado de carne em Roma. E ainda assim, vê-lo me enchia da mesma mistura de repulsa e satisfação pragmática que me levou a pagar 300 denários por algo que outros consideravam um animal sem valor. A porta da carruagem se abriu com seu rangido característico. E lá estava ele, Rufus, como eu o havia batizado há tantos anos. Seu corpo atarracado bloqueava o sol do fim da tarde, projetando sombras sobre meu rosto envelhecido. O homem não tinha pescoço. Sua cabeça enorme parecia repousar diretamente sobre os ombros, dando-lhe a aparência de alguma criatura mitológica que havia descido das colinas do Lácio. Seus braços, grossos como troncos de árvores e cobertos por pelos ruivos e ásperos, se estenderam para me ajudar a sair da carruagem, mas recuei instintivamente ao seu toque. Pelos deuses! Ele murmurou com sua voz rouca, seu latim ainda tingido com o sotaque de suas origens bárbaras. Finalmente, o mestre veio até nós. Nosso mestre havia se esquecido completamente de nós. Silêncio, ordenei bruscamente, descendo da carruagem sem ajuda. O peso familiar da autoridade pousou sobre meus ombros quando meus pés tocaram o solo firme de minha propriedade. Esta terra, esses edifícios, estas pessoas, tudo isso pertencia a mim, Marcus Porcius Cato, e eu levava essa responsabilidade mais a sério do que qualquer dever de senador que eu já tivesse assumido no fórum. Aqui, neste canto rural do interior romano, eu não era apenas um político ou orador, mas o mestre absoluto de um mundo que alimentava a grande cidade e enriquecia a república. Atravessei os portões com passos decididos, minhas sandálias com pregos batendo contra o caminho de tijolos que eu havia mandado construir 3 verões antes. O som ecoava nas paredes dos modestos edifícios de madeira que compunham minha vila. Alguns poderiam chamá-la de humilde, na verdade. Meus vizinhos há muito haviam substituído suas casas ancestrais por grandes estruturas de pedra adornadas com colunas de mármore importado e afrescos elaborados. Mas eu tinha orgulho da simplicidade da minha moradia. Não é a casa que torna o homem querido, mas o que há dentro dela. Eu costumava lembrar aos visitantes que levantavam as sobrancelhas diante da minha arquitetura despretensiosa. A casa principal diante de mim era um testemunho da praticidade romana em detrimento da ostentação grega. Sua estrutura de madeira havia resistido a inúmeras estações, ficando mais escura e distinta com o tempo. As telhas, cozidas nos fornos das oficinas próximas, exibiam a pátina de décadas de sol e chuva. Esta era talvez a última vila de madeira de alguma importância no distrito. Mas eu me recusava a seguir as tendências da moda que esvaziavam as bolsas sem acrescentar nada à produtividade. Cada denário que economizava em decorações supérfluas era um denário que podia investir na melhoria das minhas operações agrícolas, na compra de gado de melhor qualidade ou na expansão dos meus olivais. Ao abaixar a cabeça para passar pela porta baixa, outra marca da idade e das origens humildes do edifício, os aromas da minha casa invadiram imediatamente os meus sentidos. O ar no átrio semi-escuras estava pesado com os aromas de alho e pimenta preta, criando uma atmosfera que me lembrava mais um mercado de vegetais do que a residência de um cavaleiro romano. No canto, sacos de couro contendo a colheita de especiarias da estação estavam empilhados em pilhas cuidadosas, seu conteúdo representando meses de cultivo e colheita cuidadosos. Dirigi-me à minha cadeira de escrever. Uma peça de mobiliário simples, mas resistente, que me servira fielmente durante 2 décadas. A partir deste assento, compus cartas para colegas senadores, calculei os lucros das vendas de azeite e planeei as rotações sazonais das minhas colheitas. Era aqui que conduzia os negócios de proprietário de terras, uma função que exigia tanta habilidade e atenção como qualquer cargo político. Rufus me seguiu para dentro, seus passos pesados perturbando as partículas de poeira que dançavam nos raios de luz que se filtrava pelas pequenas janelas. Eu podia sentir seu nervosismo, embora ainda não tivesse revelado o verdadeiro propósito da minha visita inesperada. Informações recentes chegaram até mim em Roma, rumores de irregularidades na administração da minha propriedade. Sugestões de que meu capataz de confiança estava se intrometendo em assuntos que não eram da sua conta. Havia chegado a hora de separar a verdade dos rumores e, se necessário,
aplicar a justiça severa que mantinha uma grande empresa agrícola funcionando com eficiência. A economia romana em nossa época dependia da gestão adequada dessas propriedades. Nós, que possuíamos terras e escravos, éramos a espinha dorsal da prosperidade da República. Nosso trigo alimentava as massas urbanas, nosso vinho enfeitava as mesas de patrícios e plebeus, e nosso azeite de oliva acendia as lâmpadas que brilhavam nas casas da Grã-Bretanha ao Egito. A responsabilidade não era algo que eu levava de ânimo leve, nem era algo que permitisse sentimentalismo ou fraqueza ao lidar com aqueles que traíam a confiança de seu mestre. Enquanto me acomodava na cadeira e gesticulava para que Rufus começasse seu relatório, refleti sobre as mudanças que testemunhei ao longo da minha vida. Quando eu era jovem, Roma ainda era uma cidade-estado lutando pelo domínio da Itália. Agora, governávamos o Mediterrâneo. E a riqueza que fluía para os cofres romanos havia transformado não apenas nossa política, mas nossa própria sociedade. O luxo e a corrupção andavam de mãos dadas pelas ruas da capital. Mas aqui, em minha propriedade, eu mantinha os antigos valores que tornaram Roma grande: disciplina, frugalidade e o trabalho árduo que construiu impérios. Rufus limpou a garganta e começou seu relatório sazonal, sua voz transmitindo a cadência experiente de um homem que já havia feito relatórios semelhantes inúmeras vezes antes. Eu ouvi com a atenção de um general recebendo informações do campo de batalha, pois, em muitos aspectos, era exatamente isso que era: uma guerra contra o desperdício, a ineficiência e a tendência natural de todas as coisas de deslizarem para o caos sem uma orientação firme. A colheita de grãos foi concluída, senhor, ele começou, seus dedos grossos apontando para os armazéns visíveis através da porta aberta. Todo o trigo foi cortado e os grãos armazenados nos celeiros, a safra, no entanto. Ele fez uma pausa, e eu detectei a hesitação que sempre precedia notícias indesejáveis. As uvas não renderam bem nesta temporada. Apenas 20 ânforas de vinho novo. 20 ânforas. Em um ano bom, minhas vinhas produziam 3 vezes essa quantidade. Mentalmente, fiz uma anotação para examinar pessoalmente as videiras antes da minha partida. Colheitas ruins podem ser resultado de muitos fatores: doenças, poda inadequada, irrigação insuficiente ou simples negligência. Dadas as suspeitas que me trouxeram até aqui, suspeitei da última hipótese. Produção de azeite? Perguntei, mantendo o tom neutro que me servira bem tanto no Senado quanto no mercado. 10 ânforas de azeite, senhor. O vinagre para os escravos foi preparado de acordo com suas instruções. Atualmente, os trabalhadores acorrentados estão cavando novos canais de irrigação, enquanto os outros escravos estão limpando os currais. Transportamos o estrume diretamente para os campos, conforme você ordenou. A menção aos trabalhadores acorrentados, os Vinct me lembrou uma das duras realidades da agricultura romana. Esses não eram escravos comuns, mas homens que haviam cometido crimes ou demonstrado desobediência persistente. Eles trabalhavam acorrentados, viviam na prisão subterrânea que chamávamos de ergastulum e representavam o punho de ferro dentro da luva de veludo da civilização romana. No entanto, mesmo esses homens desesperados atendiam às necessidades da República, com seu trabalho contribuindo para a abundância que mantinha nossas cidades alimentadas e nossos exércitos abastecidos. Fale-me sobre o gado reprodutor. Continuei calculando mentalmente os lucros potenciais com a venda de gado. 5 bezerros nascidos nesta temporada, 6 cordeiras, 40 leitões. As mãos marcadas por cicatrizes de Rufus contavam os números com a precisão de um comerciante no mercado. Quanto ao gado de 2 pernas, a primavera nos trouxe 9 meninas e 6 meninos. 2 meninos morreram no primeiro mês, como costuma acontecer. No total, agora temos 40 jovens abaixo da idade de trabalhar. A menção casual à mortalidade infantil não despertou nenhuma emoção em mim. A morte era tão comum quanto o nascer do sol em nosso mundo, especialmente entre as crianças escravas. Os fracos não sobreviviam para sobrecarregar seus senhores com bocas improdutivas para alimentar, enquanto os fortes cresciam para se tornar bens valiosos. Essa era a ordem natural que construíra o domínio de Roma sobre o mundo conhecido. Há algum doente entre os trabalhadores? Perguntei, sabendo que as doenças podiam se espalhar rapidamente pelos alojamentos lotados dos escravos e devastar a força de trabalho em questão de dias. Por que eles estariam doentes? Respondeu Rufus após uma pausa que achei reveladora. O trabalho é razoável, a comida é boa.
Seu tom defensivo sugeriu o contrário, mas reservei meu julgamento para minha inspeção pessoal. Um bom supervisor prevenia doenças por meio de nutrição e higiene adequadas. Impreguiçoso ou corrupto permitia que as condições se deteriorassem, até que propriedades humanas valiosas fossem perdidas por doenças evitáveis. Os adivinhos veem a propriedade? Perguntei, mudando para um assunto que há muito me preocupava. Esses charlatões errantes se aproveitavam das superstições dos escravos e libertos, muitas vezes servindo como canais para ideias sediciosas ou simplesmente como ladrões que exploravam propriedades ricas para futuros roubos. Um apareceu, admitiu Rufus, mas ele se esqueceu do caminho e disse aos outros para esquecerem também. O que você fez com ele? Insisti, sentindo que havia mais nessa história. Não fiz nada, mas Rex o mordeu um pouco. Rex era meu cão de guarda. Um mastim enorme cuja lealdade só era igualada por sua ferocidade. Embora eu apreciasse seus instintos protetores, não podia tolerar que cães fossem lançados contra seres humanos independentemente de sua posição social. Como você pode lançar cães contra pessoas? Perguntei, deixando transparecer um pouco do meu descontentamento. Você deveria ter dito a ele com palavras: vá embora enquanto ainda está inteiro e saudável. Eu disse isso a ele, senhor. Mas ele não entendeu. Então, soltei Rex. A lógica crua era típica de Rufus, direta, eficaz, mas sem a sofisticação que distinguia um cidadão romano de um bárbaro. Ainda assim, eu não o havia contratado por suas habilidades diplomáticas, mas por sua capacidade de extrair o máximo de produtividade de uma força de trabalho grande e diversificada. Se eu ouvir você, parece que nunca precisarei visitar a propriedade. Não é assim? Eu o desafiei. Rufus balançou vigorosamente sua cabeça enorme. Como você poderia não visitar? Uma vila sem os olhos do mestre é um órfão. Eu tentei o meu melhor, mas talvez tenha deixado passar alguma coisa. Na verdade, é exatamente por isso que vim. Vamos dar uma volta. Sua pergunta veio com o tom bajulador que eu havia aprendido a associar às suas tentativas de adulação. Para onde vamos, senhor? Pensei cuidadosamente no caminho a seguir. Durante minha visita anterior, 6 meses antes, eu havia começado minha inspeção pelos currais. Depois passei a examinar as adegas e os depósitos de grãos. Hoje, senti-me compelido a seguir um caminho incomum, um que pudesse revelar os segredos que suspeitava que Rufus estava escondendo de mim. O sistema de vilas romanas que eu havia aperfeiçoado ao longo de décadas de gestão cuidadosa era um organismo complexo. Assim como a própria república, ele funcionava por meio de um equilíbrio cuidadoso entre autoridade, incentivo e punição. Cada escravo, desde a criança mais nova até o artesão mais habilidoso, tinha um papel a desempenhar na grande empresa. O capataz servia como meu representante, exercendo poder sobre centenas de vidas, ao mesmo tempo em que prestava contas a mim por todos os aspectos da produção e do lucro. Meu tratado agrícola de agricultura, que eu vim escrevendo durante noites tranquilas em Roma, um dia preservaria esses métodos para gerações futuras. Nele, eu planejava detalhar não apenas os aspectos técnicos da agricultura, as estações adequadas para o plantio, o cuidado com o gado, a produção de vinho e azeite, mas também os princípios de gestão que tornavam a agricultura em grande escala lucrativa. Os futuros romanos me agradeceriam por codificar a sabedoria que transformou nossa nação de um conjunto de tribos nas colinas no mestre do mundo mediterrâneo. Vamos começar com os animais jovens de 2 patas, anunciei, observando atentamente a reação de Rufus. O lampejo de alarme que cruzou suas feições marcadas pelo tempo me disse mais do que qualquer relatório formal poderia revelar. Quaisquer que fossem os segredos que essa propriedade guardava, eles estavam ligados aos membros mais vulneráveis da minha propriedade, as crianças escravas, cujo desenvolvimento adequado representava um investimento significativo na minha prosperidade futura. Enquanto caminhávamos em direção à área onde os escravos mais jovens estavam alojados, refleti sobre as mudanças que haviam varrido a sociedade romana durante a minha vida. A conquista da Grécia trouxe uma enxurrada de escravos instruídos para nossas casas, professores, médicos, artesãos cujas habilidades superavam em muito as de seus senhores. Esse influxo de talentos transformou a cultura romana, mas também introduziu influências corruptoras que ameaçavam nossos valores tradicionais. O luxo grego, a filosofia grega, o laxismo moral grego, todos esses elementos estrangeiros enfraqueceram as virtudes severas que tornaram Roma grande. O antigo Carvalho que dominava os aposentos dos escravos testemunhou mais de um século de atividade humana nesta propriedade.
Seus galhos retorcidos proporcionaram sombra a gerações de trabalhadores e, sob sua copa extensa, observei uma cena que me divertiu e me perturbou. Crianças pequenas, nuas e sujas por brincarem na poeira, rastejavam como animais jovens, seus movimentos despreocupados em contraste com as vidas regimentadas que logo seriam forçadas a adotar. Uma escrava idosa, com as costas curvadas por décadas de trabalho, cochilava encostada no tronco maciço da árvore até que nossos passos se aproximando a acordaram. Reconhecendo minha presença com o medo instintivo que todos os escravos mantinham em relação aos seus senhores, ela se levantou rapidamente e começou a reunir suas crianças dispersas. Algumas ela puxava pelas mãos pequenas, outras ela batia nas nádegas nuas, reunindo-as com a eficiência nascida de longa prática. À direita, em um pedaço de terra desgastado por inúmeros pés pequenos, meninos mais velhos se divertiam com brincadeiras infantis. Alguns brincavam de pular corda, suas risadas ecoando nas paredes da vila, enquanto outros jogavam moedas no que reconheci como um antigo jogo de azar. A cena despertou lembranças da minha própria juventude, quando eu também participava de prazeres tão simples, antes que o dever e a ambição tomassem conta da minha vida. Franze a testa diante da cena diante de mim. Essas crianças representavam um investimento significativo à futura força de trabalho que manteria a produtividade da minha propriedade nas próximas décadas. No entanto, ali estavam elas, desperdiçando preciosas horas de luz do dia em atividades ociosas, quando poderiam estar aprendendo habilidades que as tornariam mais valiosas. Elas pulam sem propósito, murmurei com os dentes cerrados, minha desaprovação evidente em cada sílaba. Rufus, percebendo meu descontentamento, correu para defender suas práticas de gestão. Que trabalho poderia haver para eles agora, senhor? No outono, eles recolhem os grãos caídos da colheita. Na primavera, quando a ração para o gado fica escassa, eles arrancam folhas para servir de forragem. Por enquanto, eles estão crescendo e ganhando força. Sua explicação era razoável, mas revelava um equívoco fundamental sobre os princípios que regiam uma empresa de sucesso. O tempo era o bem mais precioso que qualquer senhor possuía. Cada momento gasto em atividades improdutivas era um momento que poderia ter sido investido em treinamento, aprendizado ou contribuição para a prosperidade da propriedade. A República Romana não conquistou o mundo permitindo que seus cidadãos desperdiçassem sua juventude em brincadeiras sem propósito. Eu já tinha visto o suficiente das atividades das crianças. Assuntos mais urgentes exigiam minha atenção. E a suspeita crescente que me trouxera até ali exigia uma investigação das áreas onde a corrupção de um supervisor seria mais provável de se esconder. Agora vamos ao ergastulum, anunciei bruscamente, interrompendo as justificativas contínuas de Rufus. A prisão subterrânea de escravos era um lugar que eu evitava ativamente durante minhas visitas normais à propriedade. O fedor, a escuridão, as lembranças constantes da degradação humana, tudo isso ofendia minha sensibilidade como um cavalheiro romano. Mas eu havia aprendido, através de longa experiência, que os supervisores escondiam seus pecados no ergástulum, sabendo que seus senhores raramente desciam aquele submundo de correntes e desespero. Em preparação para essa necessidade desagradável, eu havia trazido comigo um pequeno recipiente de madeira com um unguento aromático, uma mistura de rosas e especiarias caras, que ajudaria a mascarar os odores ofensivos que eu esperava encontrar. Tirando o recipiente do bolso costurado da minha túnica, apliquei cuidadosamente um unguento no lábio superior, criando uma barreira perfumada contra o ataque aos meus sentidos que me esperava lá embaixo. Os supervisores escondem seus crimes no ergástulum. Pensei comigo mesmo enquanto nos aproximávamos da estrutura baixa e quase invisível que abrigava os escravos mais desesperados da minha propriedade. À distância, o ergástulum mal parecia um edifício. Suas paredes se erguiam apenas 2 côvados acima do nível do solo, enquanto seu telhado plano servia ao duplo propósito de fornecer a Rufus um local conveniente para secar os nabos e repolhos que constituíam a dieta principal dos trabalhadores acorrentados. A ocultação deliberada da estrutura refletia a atitude romana em relação à carga humana que ela continha necessária para a produtividade agrícola, mas vergonhosa o suficiente para ser escondida de observações casuais. "Por aqui, senhor", disse Rufus, com um nervosismo na voz que confirmava minha suspeita sobre o que encontraríamos lá embaixo. Viramos à esquerda e nos aproximamos dos degraus de pedra que levavam às câmaras subterrâneas. Apesar da preparação aromática que eu havia feito, os odores de decomposição e de dejetos humanos ainda conseguiam agredir minhas narinas. O cheiro revelava superlotação
ventilação precária e o tipo de negligência que transformava propriedades humanas valiosas em fardos inúteis e cheios de doenças. Apertei as narinas com os dedos e desci corajosamente às profundezas. A luz que se filtrava pelas janelas com grades perto do teto mal iluminava as longas plataformas de dormir de 2 andares que revestiam a câmara subterrânea. O nível inferior, como era de se esperar, estava vazio. Os trabalhadores acorrentados estavam trabalhando nas valas de irrigação que haviam desabado após as chuvas recentes. De um canto da plataforma superior, porém, eu podia ouvir os gemidos fracos de alguém em evidente sofrimento. Esforçando os olhos na luz fraca, mal consegui distinguir uma forma humana encolhida sob o que pareciam ser trapos. O rosto da figura permanecia oculto, mas a respiração ofegante e os gemidos ocasionais sugeriam ferimentos graves ou doença, condições que representavam uma ameaça direta ao meu investimento na força de trabalho desta propriedade. "Quem é esse?" perguntei. Minha voz, carregando a autoridade que impunha respeito no Senado romano. "Xantos, o professor", respondeu Rufus, sua voz tremendo com uma emoção que não consegui identificar imediatamente. "Por que ele está aqui quando seu lugar é no moinho?" Insisti, já suspeitando da resposta. "Eu bati um pouco nele", admitiu o capataz. A admissão casual de violência contra um escravo valioso me encheu de raiva. Os professores estavam entre os escravos mais caros e úteis que se podia possuir. Um bom tutor grego podia chegar a custar 2.000 denários ou mais nos mercados de Roma. Eles forneciam educação para os filhos da família, serviam como escribas e contadores, e acrescentavam refinamento intelectual a qualquer propriedade que tivesse a sorte de possuí-los. Encontrar um bem tão valioso reduzido a uma figura quebrada gemendo no ergástulo representava tanto um desastre financeiro quanto uma catástrofe administrativa. "Venha", ordenei, incapaz de suportar mais um momento naquela câmara subterrânea fétida. Subi correndo os degraus de pedra e só quando cheguei ao nível do solo me permiti respirar profundamente o ar puro. O contraste entre a brisa fresca que trazia os aromas de frutas maduras e grãos em crescimento e a atmosfera opressiva de miséria humana, lá embaixo, serviu como um forte lembrete da natureza dual da civilização romana, bela e produtiva. Acima do solo, brutal e explorador em suas fundações ocultas. "Bata nele", repetia olhando para os punhos enormes e peludos que Rufus usava para impor sua autoridade. "Posso imaginar como isso acabou com você. O poder físico do capataz era inegável. Aqueles punhos provavelmente poderiam matar um homem com um único golpe, mas a força bruta era uma ferramenta grosseira para gerenciar recursos humanos valiosos. Um administrador habilidoso usava incentivos, punições e pressão psicológica para manter a disciplina, reservando a violência física apenas para circunstâncias mais extremas. Ele era culpado. Rufus grasnou, abaixando a cabeça o máximo que seu pescoço grosso permitia. Sua resposta defensiva revelou o problema fundamental de contratar escravos bárbaros como supervisores. Eles possuíam a força e a crueldade necessárias para controlar grandes forças de trabalho, mas não tinham a sofisticação para distinguir entre correção e destruição. Um cidadão romano compreenderia as implicações econômicas de danificar propriedades valiosas. Um ex-gaulês ou germânico via apenas a satisfação imediata de afirmar seu domínio por meio da violência. O que você acha sobre esse evento histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Olhei para Rufus com a fúria fria que outrora silenciara os senadores adversários no fórum. O homem diante de mim representava tudo o que eu desprezava na corrupção, que começara a se infiltrar na sociedade romana, a substituição da gestão inteligente pela força bruta, o desperdício de recursos valiosos por ignorância e mau julgamento. "O que eu disse a você?" perguntei, com minha voz carregando o peso da autoridade absoluta. "Não dê rédea solta aos seus punhos. Se for necessário punir, é melhor usar o chicote." A distinção era crucial, embora pudesse parecer sutil para aqueles que não estavam familiarizados com a gestão adequada do trabalho escravo. A flagelação com o chicote, embora dolorosa e degradante, era uma punição controlada que deixava escravos valiosos capazes de retornar ao trabalho produtivo. A surra selvagem aplicada pelos punhos enormes de Rufus poderia facilmente resultar em incapacidade permanente ou morte, resultados que transformavam ativos em passivos. "Eu sou culpado. Não consegui me controlar." Ele choramingou, sua voz assumindo o tom patético de uma criança pega numa travessura. "Pare de repetir como um papagaio", eu disse bruscamente. "Sempre dizendo culpado, culpado
Eis o que farei. Deduzirei o valor deste escravo de seus ganhos. Então você entenderá. A ameaça de consequências financeiras alcançou o que os argumentos morais não conseguiram. Rufus imediatamente caiu de joelhos, sua rebeldia anterior substituída por um apelo desesperado. Não me arruíne, Senhor! A saúde de minha esposa é frágil. Meus filhos são pequenos. A menção à sua família foi calculada para evocar simpatia, mas eu havia aprendido ao longo de décadas de experiência que o sentimentalismo não tinha lugar na gestão bem-sucedida de uma propriedade. A agricultura romana funcionava com princípios tão rígidos quanto a disciplina militar, recompensas pela excelência, punições pelo fracasso e a necessidade absoluta de manter a lucratividade em um mercado competitivo. Levante-se, ordenei, minha mente já trabalhando em uma solução que pudesse salvar algum valor desse desastre. Tenho uma ideia. O professor está obviamente acabado para trabalhos pesados, como posso ver. Você o designará para os jovens escravos. Deixe-o ensinar-lhes a língua e a escrita gregas. Rufus ficou boquiaberto, surpreso. Sua inteligência limitada lutando para compreender a sabedoria da minha decisão. Mas por que eles precisam ler e escrever? Sua pergunta revelou a diferença fundamental entre a perspectiva de um escravo bárbaro e o pensamento estratégico de um cidadão romano. Rufus via apenas o imediato costas fortes para trabalhos pesados, submissão à autoridade, a relação simples entre mestre e animal de carga. Eu, no entanto, compreendia a natureza evolutiva da sociedade romana e o valor atribuído aos escravos instruídos nos mercados contemporâneos. Tolo, respondi com desprezo mal disfarçado. Um escravo inteligente agora alcança preços elevados. Eles são vendidos pelo dobro do valor dos trabalhadores comuns e aquele que sabe grego é quase inestimável. Você entende? A economia do comércio de escravos mudou drasticamente durante a minha vida. Nos primeiros dias da expansão romana, simples trabalhadores agrícolas dos territórios conquistados inundaram nossos mercados. Seu valor determinado principalmente pela força física e resistência. Mas, à medida que nosso império se expandiu para as regiões instruídas do Mediterrâneo, Grécia, Egito, Ásia Menor, uma nova categoria de mercadoria humana surgiu. Os tutores gregos, em particular, tornaram-se símbolos de status entre os romanos ricos. A capacidade de falar grego fluentemente marcava uma família como sofisticada e culta. A literatura, a filosofia e a retórica gregas eram cada vez mais vistas como componentes essenciais de uma educação romana adequada. Um escravo que pudesse ensinar essas matérias aos filhos de uma família proeminente poderia viver com conforto, desfrutar de estímulos intelectuais e até mesmo ganhar a alforria como recompensa por serviços fiéis. Rufus assentiu ansiosamente, finalmente compreendendo as implicações financeiras da minha decisão. A transformação da confusão para o acordo entusiasmado foi quase cômica. Como assistir a uma criança burra, de repente entender um conceito matemático simples. Voltarei na primavera para verificar o progresso deles, continuei enfatizando a importância desse novo acordo. Diga ao professor exatamente o que espero. Para onde agora? Perguntou Rufus, com sua confiança parcialmente restaurada pela resolução de sua crise. Para os currais, respondi. Mas enquanto falava, o som de rodas e cascos interrompeu nossa conversa. Uma carroça puxada por 2 mulas havia chegado ao portão principal da minha propriedade, parando ao lado da minha própria carruagem, onde meu cocheiro cuidava dos cavalos. O design do veículo e a qualidade dos animais de tração sugeriam um comerciante de recursos moderados, alguém envolvido no comércio regional, em vez dos grandes empreendimentos comerciais que conectavam Roma aos cantos mais distantes do império. Quem é esse convidado? Perguntei, notando com crescente suspeita a maneira como Rufus de repente empalideceu. O silêncio do capataz era mais revelador do que qualquer confissão poderia ter sido. Seu rosto marcado pelo tempo havia perdido toda a cor, assumindo a aparência branca e doentia do giz. A mudança dramática em seu comportamento confirmava que esse visitante inesperado estava de alguma forma conectado à corrupção que eu viera investigar. Responda-me, quem é esse? Fale, ordenei, mas Rufus apenas tremeu em resposta. Você engoliu a língua ou o quê? Muito bem, fique aqui. Eu mesmo descobrirei. Caminhei em direção ao portão com o passo decidido que outrora me levara pelos campos de batalha da Espanha e pelos corredores do poder político em Roma.
Qualquer que fosse o esquema que meu capataz estivesse tramando, ele estava prestes a ser exposto à dura luz da investigação. Além dos muros da propriedade, me deparei com um jovem de aparência agradável vestindo um avental de couro sobre a túnica. Sua aparência sugeria um artesão, ou um artesão habilidoso, o tipo de cidadão romano que formava a espinha dorsal da crescente economia comercial de nossa república. Seu rosto trazia a expressão honesta de alguém envolvido em comércio legítimo, o que tornava sua presença ali ainda mais suspeita, dada a culpa óbvia de Rufus. "De quem você é?" perguntei, empregando a saudação tradicional que estabelecia relações sociais em nossa sociedade estratificada. "Trabalho para Filemon. Ele mantém uma oficina de sandálias em Cumae", respondeu o jovem respeitosamente, reconhecendo meu status como pessoa de autoridade. Cumae era uma antiga colônia grega na costa da Campânia, agora totalmente romanizada e integrada ao nosso sistema econômico. A cidade era conhecida por seus artesãos habilidosos e servia como centro regional para o comércio de artigos de couro, cerâmica e outros itens manufaturados. Um fabricante de sandálias de Cumae teria motivos legítimos para procurar couros de alta qualidade em propriedades rurais como a minha. "Que negócios o trazem aqui?" continuei, embora suspeitasse que já sabia a resposta. "O capataz me vendeu um couro de boi. Eu já lhe dei um adiantamento. Ele mandou seus escravos rasparem o couro." A explicação do jovem comerciante confirmou meus piores temores sobre as atividades de Rufus. A venda de peles de gado estava de fato dentro da autoridade legítima de um capataz. Tais transações eram parte rotineira da administração da propriedade. Mas o sigilo em torno desse negócio em particular, combinado com o terror óbvio de Rufus em ser descoberto, sugeria que os lucros dessa venda haviam sido desviados para seus cofres pessoais, em vez de serem devidamente registrados em minhas contas. "Quanto?" perguntei, pegando a bolsa de couro que pendia do meu cinto. "Um denário", respondeu ele. Tirei uma moeda de prata da bolsa e a coloquei na palma calejada do jovem. "Pegue isso. E evite fazer negócios com esse capataz no futuro, ou você acabará perdendo dinheiro." O comerciante aceitou a moeda com gratidão, reconhecendo tanto minha generosidade quanto a advertência implícita sobre os problemas de gestão da minha propriedade. Depois de trocarem despedidas educadas, ele subiu de volta em sua carroça, assobiou para suas mulas e partiu com a eficiência experiente de alguém acostumado a ganhar a vida nas estradas entre propriedades rurais e mercados urbanos. Voltei para onde Rufus esperava, sabendo que havia chegado a hora do confronto final entre mestre e servo, entre a justiça romana e a corrupção bárbara. Chamei Rufus com um gesto que transmitia toda a autoridade da lei e da tradição romanas. O capataz corrupto aproximou-se com passos vacilantes, sua bravata anterior completamente evaporada. Quando chegou até mim, suas pernas cederam e ele caiu no chão beijando desesperadamente meus pés calçados com sandálias, num gesto tradicional de submissão abjeta. A visão desse homem poderoso reduzido a rastejar me lembrou da verdade fundamental que governava todas as relações em nossa sociedade: o poder absoluto do Senhor sobre sua propriedade, fosse ela terra, gado ou seres humanos. Esse poder trazia consigo uma enorme responsabilidade, pois a prosperidade da própria Roma dependia da gestão eficiente das propriedades agrícolas que alimentavam nossa crescente população e forneciam a riqueza que financiava nossos exércitos. "Você é um ladrão", declarei, empurrando-o com o pé. Virando-me para o meu cocheiro, pronunciei a sentença que restauraria a ordem adequada à minha propriedade. "Leve este homem ao moinho e acorrente-o à roda de moagem. Há uma vaga lá." O moinho era onde meus escravos mais problemáticos passavam seus últimos anos produtivos, moendo grãos através da rotação interminável das enormes rodas de pedra. Era um trabalho exaustivo que consumia a força de um homem em poucas temporadas, mas servia tanto como punição por crimes graves, quanto como meio de extrair o valor final de escravos, que não podiam mais realizar trabalhos mais qualificados. "Tenha piedade", lamentou Rufus, contorcendo-se no chão como uma serpente. "Minha esposa tem saúde frágil. O que será dos meus gêmeos?" Seus apelos desesperados à minha compaixão revelavam um mal-entendido fundamental da situação que ele havia criado por meio de sua própria ganância e desonestidade. O tempo para a misericórdia havia passado quando ele escolheu roubar de seu senhor, espancar escravos valiosos quase até a morte
e realizar transações comerciais não autorizadas para seu próprio lucro. Por que você se preocupa com sua esposa? Perguntei friamente. Ela agora será a esposa do capataz que enviarei para substituí-lo. Essa era uma prática padrão na administração de propriedades romanas. Quando um capataz era demitido por justa causa, seu substituto normalmente herdava os arranjos domésticos de seu antecessor, juntamente com suas responsabilidades profissionais. A mulher continuaria a desempenhar suas tarefas domésticas enquanto os filhos permaneceriam na propriedade como parte da minha população escrava. Era um sistema eficiente que evitava a interrupção de rotinas estabelecidas, garantindo que recursos humanos valiosos não fossem desperdiçados por meio de separações desnecessárias. Voltei-me para o meu motorista, que esperava pacientemente por instruções. Eu mesmo voltarei a Roma, anunciei. Você servirá como capataz temporário, até que eu possa enviar um substituto permanente. Depois de acorrentar esse criminoso à roda do moinho, liberte o professor Xantus do Ergástulo. Coloque o encarregado de ensinar a língua e as letras gregas aos meninos. A ironia, não me escapou o escravo que Rufus havia espancado brutalmente, agora assumiria uma posição de autoridade sobre o recurso mais precioso da língua. Propriedade. Sua futura geração de trabalhadores. Xantus, apesar de sua condição atual, possuía conhecimentos que poderiam multiplicar o valor de cada criança sob sua instrução. Nos mercados competitivos do mundo moderno, escravos instruídos alcançavam preços elevados que poderiam financiar a compra de terras adicionais, equipamentos melhores e a expansão das operações agrícolas. Ao subir no banco do motorista da minha carruagem, preparando-me para assumir o controle das rédeas, dei minhas instruções finais ao homem que outrora fora meu capataz de confiança. Leve seus filhos para se juntarem aos outros jovens escravos. Essas palavras selaram o destino de Rufus e demonstraram a lógica inexorável da justiça romana. Sua corrupção não só lhe custou sua posição e liberdade, mas também condenou seus filhos à mesma servidão da qual ele tentara escapar por meio do roubo. Os gêmeos cresceriam ao lado das outras crianças escravas, aprendendo as mesmas lições de obediência e produtividade que os tornariam ativos valiosos para minha propriedade. A transformação de um homem de família livre em um trabalhador acorrentado representava uma das realidades fundamentais do nosso sistema social. Em Roma, o status nunca era fixo permanentemente. A roda da fortuna podia levar um escravo à riqueza e influência, ou lançar um homem livre à escravidão e miséria. O que importava não era o nascimento ou a posição temporária de alguém, mas seu caráter e as escolhas feitas quando confrontado com desafios morais. Enquanto pegava as rédeas de couro e me preparava para guiar meus cavalos de volta à capital, refleti sobre as descobertas do dia e as ações que havia tomado para lidar com elas. A propriedade continuaria a funcionar, talvez com mais eficiência do que antes. O supervisor corrupto havia sido removido e serviria de exemplo para seu substituto. O valioso professor se recuperaria de seus ferimentos e começaria o importante trabalho de educar a próxima geração de escravos. Mais importante ainda, os princípios que tornaram Roma grande, justiça, disciplina e uso eficiente dos recursos, foram mantidos e reforçados. O sol começava a se pôr quando as rodas da minha carruagem voltaram à estrada pavimentada com pedras que levava a Roma. Para trás, deixei uma propriedade restaurada à ordem adequada, com seus recursos humanos e materiais organizados para a máxima produtividade. À frente estava a cidade eterna, onde senadores debatiam o destino das nações e onde a riqueza gerada por propriedades como a minha financiava as legiões que levavam a civilização romana aos cantos mais distantes do mundo conhecido. O trabalho do dia estava concluído, mas a tarefa maior de manter a grandeza romana continuava. Cada propriedade bem administrada, cada escravo disciplinado, cada denário de lucro honesto contribuía para a força da República. Meu tratado agrícola preservaria essas lições para gerações futuras, garantindo que a sabedoria que eu havia adquirido ao longo de décadas de experiência sobrevivesse para guiar os proprietários de terras romanos muito depois que meus ossos se transformassem em pó. No crepúsculo que se aproximava, eu incentivei meus cavalos a acelerarem, ansioso para retornar às batalhas políticas que me aguardavam no Senado. Os problemas da gestão de propriedades rurais foram resolvidos através da aplicação das virtudes tradicionais romanas: justiça severa temperada pela sabedoria prática, a subordinação do sentimento imediato ao benefício de longo prazo e o compromisso inabalável com os princípios que elevaram uma pequena cidade-estado italiana ao domínio do mundo mediterrâneo.
O som rítmico dos cascos sobre a pedra acompanhava perfeitamente meus pensamentos enquanto eu refletia sobre o futuro da agricultura e da sociedade romanas. Mudanças estavam por vir? Eu podia senti-las na crescente sofisticação dos mercados de escravos, na demanda crescente por empregados domésticos instruídos, nas complexas relações econômicas que agora conectavam as propriedades rurais aos centros urbanos e às províncias distantes. Mas quaisquer que fossem as transformações que estivessem por vir, elas seriam guiadas pelos princípios eternos, que tornaram Roma grande: disciplina, eficiência e o exercício adequado da autoridade a serviço do bem comum. A viagem de volta a Roma proporcionou tempo suficiente para refletir sobre os acontecimentos do dia e suas implicações mais amplas para as bases agrícolas da República Romana. Enquanto meus cavalos mantinham seu ritmo constante ao longo da estrada bem conservada que ligava as propriedades rurais à capital, eu me vi contemplando a complexa teia de relações que tornava a nossa civilização possível. A corrupção que eu havia descoberto e eliminado em minha propriedade era apenas um exemplo dos desafios enfrentados pelos proprietários de terras romanos em toda a península. À medida que nossa república expandia seu domínio sobre novos territórios, os laços tradicionais que antes mantinham a sociedade romana unida estavam sendo tensionados pela riqueza sem precedentes e pelas influências culturais dos povos conquistados. As virtudes simples que levaram Roma de um conjunto de tribos das colinas ao domínio do Mediterrâneo estavam sob constante ataque do luxo grego, do misticismo oriental e da laxidade moral que inevitavelmente acompanhava o sucesso militar. Meu tratado agrícola, de agricultura, serviria como mais do que um manual de técnicas agrícolas. Ele preservaria os princípios fundamentais que tornaram a agricultura romana a mais produtiva do mundo conhecido. As gerações futuras precisariam entender não apenas os aspectos práticos da rotação de culturas e da criação de gado, mas também a filosofia de gestão, que transformou escravos potencialmente rebeldes em trabalhadores produtivos e paisagens rurais caóticas em empreendimentos ordenados e lucrativos. O caso de Xanthos, o professor grego que eu resgatei do tratamento brutal de Rufus, exemplificava tanto as oportunidades quanto os perigos inerentes à expansão do Império Romano. Os escravos gregos trouxeram habilidades inestimáveis em educação, medicina e administração que aumentaram a sofisticação das famílias romanas. No entanto, eles também importaram atitudes culturais que desafiavam os valores tradicionais romanos. A filosofia grega questionava os fundamentos da autoridade, a literatura grega celebrava a expressão individual em detrimento do dever coletivo e os costumes sociais gregos minavam a disciplina severa que os pais romanos exerciam sobre suas famílias. Minha decisão de transformar Xanthos de uma vítima quebrada em um educador de crianças escravas representou uma solução prática para essa tensão cultural. Ao canalizar seu conhecimento grego para a produção de escravos romanos mais valiosos, eu havia transformado uma fonte potencial de subversão em um instrumento de avanço econômico. As crianças, sob sua instrução, aprenderiam a língua e as letras gregas não para questionar a autoridade romana, mas para servi-la de forma mais eficaz. O ar da noite trazia os aromas familiares do campo romano, grãos amadurecendo, oliveiras carregadas de frutos, e a fumaça de inúmeras lareiras de vilas onde as famílias se reuniam para suas refeições noturnas. Essa paisagem fértil, pontilhada por propriedades bem administradas como a minha, formava a base econômica que sustentava nossa população urbana e financiava nossas expedições militares. Cada campo devidamente cultivado, cada força de trabalho escrava administrada com eficiência, cada lucro honesto contribuía para a força que permitia às legiões romanas marchar triunfalmente por todos os continentes. Quando as muralhas de Roma apareceram no horizonte, suas pedras maciças brilhando douradas ao pôr do sol, senti a familiar mistura de orgulho e preocupação que a cidade sempre inspirava em mim. Dentro dessas muralhas, viviam quase 1 milhão de almas cidadãos e escravos, patrícios e plebeus, romanos natos e estrangeiros em busca de oportunidades na maior metrópole do mundo. A diversidade que tornava Roma forte também ameaçava diluir os valores tradicionais que haviam criado nossa grandeza. No fórum, eu logo enfrentaria senadores que nunca haviam administrado uma propriedade agrícola, que nunca haviam sido forçados a tomar as decisões difíceis que mantinham os trabalhadores produtivos e as empresas lucrativas. Esses homens, muitos deles descendentes de famílias enriquecidas por conquistas militares ou especulação comercial, possuíam conhecimento teórico,
mas careciam de compreensão prática dos fundamentos sobre os quais se baseava a prosperidade romana. Eles podiam debater os pontos mais delicados da filosofia grega, ou citar extensivamente a literatura importada, mas poucos já haviam se levantado antes do amanhecer para inspecionar os armazéns de grãos ou calcular as proporções ideais de reprodução para rebanhos de gado. O contraste entre a sofisticação urbana e a praticidade rural havia se tornado uma das tensões definidoras da sociedade romana contemporânea. Os moradores da cidade desfrutavam dos produtos de luxo que chegavam a Roma de todo o Império Seda da China, especiarias da Índia, metais preciosos da Espanha, mas raramente consideravam os excedentes agrícolas que tornavam essas importações possíveis. Minha propriedade, e milhares como ela em toda a Itália, geravam a riqueza que comprava luxos exóticos e mantinha as legiões que protegiam as rotas comerciais da Grã-Bretanha ao Egito. Os cascos dos meus cavalos ecoavam no pavimento de pedra à medida que nos aproximávamos dos portões da cidade. Os guardas reconheceram-me imediatamente. A minha reputação como senador e proprietário de terras de sucesso precedia-me na maior parte de Roma. As suas saudações respeitosas lembraram-me que, apesar dos desafios que a nossa república enfrentava, as instituições fundamentais que construíram a nossa grandeza permaneciam intactas. A lei romana ainda regia as disputas entre cidadãos, a disciplina romana ainda mantinha a ordem nos nossos exércitos, e os métodos agrícolas romanos ainda produziam a abundância que alimentava a nossa população em crescimento. As ruas da capital fervilhavam com a atividade noturna. Enquanto os comerciantes fechavam suas lojas, os artesãos concluíam suas tarefas diárias e as famílias se preparavam para a noite que se aproximava. Os escravos corriam pelas ruas carregando tochas para iluminar o caminho de seus senhores, enquanto os cidadãos livres se reuniam nas tabernas para discutir os acontecimentos políticos do dia. A complexa hierarquia que organizava essa comunidade urbana refletia os mesmos princípios que eu aplicava na administração de minha propriedade rural: linhas claras de autoridade, recompensas adequadas por serviços fiéis e punições rápidas para aqueles que violavam a ordem estabelecida. O dia seguinte traria novos desafios no Senado, onde eu continuaria minha batalha de toda a vida contra as influências corruptoras que ameaçavam os valores romanos. Colegas proporiam leis influenciadas por teorias gregas de governança, conceitos orientais de luxo ou simplesmente pela busca míope de vantagens políticas imediatas. Minha voz se levantaria em oposição, defendendo as tradições que levaram Roma a uma grandeza sem precedentes e alertando contra inovações que poderiam enfraquecer os alicerces de nossa república. Mas, esta noite, eu descansaria com a satisfação de um dia de trabalho bem feito. Minha propriedade havia sido limpa da corrupção, seus recursos humanos reorganizados para máxima produtividade e seu futuro garantido por meio de princípios de gestão adequados. As lições aprendidas durante essa investigação informariam meus escritos agrícolas e forneceriam exemplos concretos dos desafios enfrentados pelos proprietários de terras romanos em toda a península. Mais importante ainda, a justiça severa que eu havia administrado serviria como um aviso a outros supervisores que pudessem ser tentados a atrair a confiança de seus senhores. Enquanto guiava meus cavalos pelas ruas familiares em direção à minha residência na cidade, refleti sobre a continuidade que conectava meus papéis como senador, proprietário de terras e guardião das tradições romanas. Cada responsabilidade reforçava as outras. Minha experiência agrícola influenciava minhas posições políticas, minha dignidade senatorial aumentava minha autoridade sobre os trabalhadores rurais, e meu compromisso com os valores tradicionais guiava minhas decisões, públicas e privadas. Essa integração de diferentes aspectos da vida romana tinha sido a chave do meu sucesso e continuaria a guiar meus esforços para preservar a grandeza da República para gerações futuras. O conforto familiar da minha residência romana me acolheu quando finalmente concluí o longo dia que havia começado com suspeitas e terminado com a restauração da ordem adequada à minha propriedade rural. As lamparinas a óleo lançavam seu brilho aconchegante pelos cômodos modestos, mas bem equipados, que refletiam minha filosofia de elegância funcional em vez de ostentação. Aqui, cercado pelos luxos práticos que os lucros honestos haviam comprado, eu podia contemplar as implicações mais amplas dos eventos do dia. A corrupção de Rufus representava mais do que um simples caso de desonestidade de um funcionário. Simbolizava a decadência moral que ameaçava minar os próprios alicerces da grandeza romana.
Em todo o nosso império em expansão, cenas semelhantes estavam sem dúvida se desenrolando, à medida que os valores tradicionais colidiam com as tentações de uma riqueza sem precedentes e a confusão cultural. O desafio enfrentado por nossa geração era manter a disciplina e a integridade que haviam construído o domínio de Roma, ao mesmo tempo em que se adaptávamos às complexas realidades de governar um império mediterrâneo. Meu escravo Gaius, um jovem de origem grega que eu havia comprado vários anos antes, aproximou-se com a postura respeitosa que caracterizava um servo doméstico devidamente treinado. Sua educação, superior à de muitos cidadãos romanos livres, permitia-lhe ajudar na minha correspondência e servir como um exemplo vivo do valor potencial que um investimento inteligente em recursos humanos poderia render. Ao contrário da situação com Xanto na minha vila, Gaius havia sido integrado à minha casa por meio de uma gestão cuidadosa, em vez de resgatado de uma crise. Mestre, disse ele em latim com sotaque perfeito, devo preparar seus materiais de escrita? Você mencionou que gostaria de trabalhar em seu tratado agrícola esta noite. A lembrança do meu projeto literário fez meus pensamentos voltarem aos eventos que eu havia testemunhado na vila. A transformação de Xantos de vítima abatida a professor de crianças escravas seria um excelente estudo de caso para os futuros leitores de Agricultura. O incidente demonstrou como desastres aparentes podem ser convertidos em oportunidades por meio da resolução criativa de problemas e da adesão a princípios de gestão sólidos. Sim, prepare as tábuas de cera e o estilete, respondi. Esta noite, vou registrar algumas observações sobre o tratamento adequado de escravos instruídos e a detecção de corrupção por parte dos supervisores. Enquanto Gaius organizava com eficiência meus materiais de escrita, considerei os vários públicos que poderiam, eventualmente, ler meu manual agrícola. Romanos ricos que buscavam estabelecer propriedades rurais se beneficiariam da minha experiência prática em gestão de terras e supervisão de escravos. Filhos de famílias proprietárias de terras estabelecidas poderiam aprender as disciplinas necessárias para manter as propriedades herdadas. Mesmo as gerações futuras, vivendo em circunstâncias que eu mal podia imaginar, encontrariam valor em compreender os princípios que fizeram da agricultura romana a base da civilização mediterrânea. A tabuinha de cera sob meu estilete parecia convidar à cristalização de décadas de sabedoria acumulada. Comecei a escrever, minha mão movendo-se com a fluidez experiente de alguém acostumado a transformar pensamentos em palavras escritas. O proprietário de terra sábio deve compreender que os escravos, assim como cavalos ou bois, requerem técnicas de gestão diferentes, dependendo de sua natureza e capacidades. O trabalhador forte precisa de disciplina firme e nutrição adequada. O artesão habilidoso responde a incentivos e à promessa de eventual alforria. O grego instruído requer um tratamento cuidadoso para extrair o máximo valor, evitando ao mesmo tempo a propagação de ideias estrangeiras corruptoras. O riscado meu estilete contra a cera proporcionava um ritmo calmante enquanto eu continuava as minhas corruptoras. Observações. Ao detectar corrupção entre os supervisores, o senhor prudente olha não só para os registros financeiros, mas também para a condição dos escravos valiosos. Um professor brutalizado ou um artesão prejudicado muitas vezes revela roubos mais claramente do que moedas perdidas, pois o supervisor desonesto procura esconder seus crimes por meio da violência em vez da responsabilidade. A noite avançava enquanto eu preenchia, tabuinha após tabuinha, com observações detalhadas sobre gestão de propriedades, psicologia dos escravos e os princípios econômicos que governavam empreendimentos agrícolas de sucesso. Cada insight havia sido pago com experiência, às vezes experiência amarga, como no caso de Rufus, e representava conhecimento que poderia salvar futuros proprietários de terras de erros caros. Meus pensamentos se voltaram para as implicações políticas da administração adequada de propriedades. A credibilidade de um senador em debates sobre financiamento militar ou obras públicas dependia, em parte, de sua reputação de administração bem-sucedida de seus assuntos privados. Colegas que haviam desperdiçado a riqueza herdada por meio de uma má administração viam suas opiniões menosprezadas nas discussões sobre finanças públicas. Aqueles que haviam aumentado os bens de suas famílias por meio de investimentos inteligentes e supervisão cuidadosa conquistavam respeito que transcendia as afiliações partidárias. As crianças escravas que Xantus agora educaria representavam um investimento no futuro de Roma tanto quanto no meu próprio. Esses jovens,
treinados na língua grega e na disciplina romana, acabariam servindo em casas por todo o império. Alguns poderiam se tornar professores, transmitindo seus conhecimentos para outra geração. Outros poderiam servir como administradores qualificados, escribas ou artesãos cujas capacidades contribuiriam para a complexa economia que sustentava a civilização romana. À medida que a noite avançava e o óleo das minhas lâmpadas se esgotava, eu me via voltando repetidamente à questão fundamental que havia impulsionado toda a minha carreira. Como Roma poderia manter os valores que haviam criado sua grandeza enquanto se adaptava aos desafios de governar um império diversificado e extenso? A resposta, acreditava eu, estava na aplicação inabalável de princípios comprovados, temperados pela sabedoria prática que vinha da experiência direta na gestão de empreendimentos complexos. O episódio da vila reforçou minha convicção de que o sucesso, seja na agricultura, na política ou nos assuntos militares, dependia do envolvimento pessoal e não da delegação a subordinados. O senhor que confiava inteiramente nos relatórios dos supervisores inevitavelmente descobriria que a realidade divergia significativamente da documentação. Somente por meio da observação direta, de visitas inesperadas e da disposição de descer ao ergástulum quando necessário era possível manter os padrões que separavam a prosperidade do declínio. Meu tratado agrícola preservaria essas lições para a posteridade, mas, mais importante, serviria como uma declaração de princípios filosóficos que transcendiam as técnicas específicas da agricultura ou da gestão de escravos. Os leitores futuros aprenderiam que as mesmas qualidades que levavam ao sucesso na administração de propriedades, atenção aos detalhes, disciplina firme, mas justa, visão de longo prazo e integridade pessoal eram essenciais para o sucesso em qualquer empreendimento que servisse à República Romana. A última anotação do meu trabalho noturno abordava a questão que me incomodara durante todo o dia. O proprietário de terras deve lembrar que sua propriedade não serve apenas para seu enriquecimento pessoal, mas para o bem maior da própria Roma. Cada grão de trigo devidamente cultivado ajuda a alimentar a população urbana. Cada oliveira cuidadosamente cuidada produz azeite para lâmpadas e comércio. Cada escravo sabiamente administrado contribui para os recursos humanos que mantêm nossa civilização. A corrupção de um capataz, portanto, representa não apenas roubo de seu senhor, mas traição à própria república. Ao guardar minha caneta e me preparar para dormir, senti a satisfação que vem de um dia bem aproveitado a serviço do dever pessoal e público. O dia seguinte traria novos desafios no Senado, onde as lições aprendidas em minha vila informariam minhas contribuições para os debates sobre governança e política. A integração da experiência privada com a responsabilidade pública tinha sido o princípio orientador de toda a minha carreira, e continuaria a moldar meus esforços para preservar a grandeza romana para as gerações futuras. Se você gostou de aprender sobre esse pedaço da história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais histórias fascinantes e me conte nos comentários qual período histórico você gostaria de explorar. O amanhecer chegou cedo à casa romana, como acontecia há séculos, antes de o império expandir suas fronteiras para abranger o mundo conhecido. Levantei-me com o sol, como era meu costume, energizado pela resolução da crise do dia anterior e ansioso para retornar aos desafios mais amplos que me aguardavam no Senado. Os acontecimentos na minha vila reforçaram lições importantes sobre liderança e responsabilidade, que se revelariam inestimáveis nas batalhas políticas que se avizinhavam. Minha rotina matinal começava com um banho frio, uma prática que mantinha tanto o vigor físico quanto a disciplina mental, numa época em que o luxo e a suavidade ameaçavam corromper o caráter romano. O choque da água fria servia como um lembrete diário de que o conforto deve ser conquistado através de realizações, e não assumido como um direito. Esse ritual simples me conectava às tradições dos meus antepassados, que construíram a grandeza de Roma por meio do sacrifício e da autodisciplina. Em vez da busca pelo prazer imediato, Gaius havia preparado minha toga com o cuidado meticuloso que marcava seu treinamento grego. A lã branca pura, bordada com uma estreita faixa roxa que indicava o posto de senador, representava mais do que status pessoal. Simbolizava a responsabilidade que eu tinha como guardião das instituições e dos valores romanos. Cada dobra da vestimenta refletia a dignidade que os cidadãos esperavam de seus representantes eleitos,
e o peso do tecido servia como um lembrete constante dos fardos que vinham com a autoridade política. Enquanto caminhava pelas ruas matinais em direção ao fórum, observei os ritmos diários que sustentavam a maior cidade do mundo. Padeiros saíam de suas lojas carregando pães frescos para o mercado matinal. Artesãos abriam suas oficinas para começar mais um dia de trabalho produtivo. Escravos corriam pelas ruas carregando mensagens e suprimentos que mantinham a complexa economia urbana funcionando com eficiência. A diversidade de atividades refletia a sofisticação de uma civilização que havia integrado com sucesso povos conquistados e inovações estrangeiras em uma síntese exclusivamente romana. O próprio fórum fervilhava com a energia que o tornara o centro político do mundo mediterrâneo. Senadores se reuniam em pequenos grupos para discutir a legislação pendente, e suas conversas refletiam a ampla gama de perspectivas que complicavam a governança de um império tão extenso. Alguns defendiam políticas influenciadas pela teoria política grega, outros pressionavam por medidas que beneficiassem seus interesses comerciais pessoais, e alguns poucos, como eu, argumentavam consistentemente pela preservação dos valores tradicionais romanos, contra as influências corruptoras da riqueza e da cultura estrangeira. Meus colegas me receberam com respeito devido a um senador sênior cuja reputação de integridade havia sido estabelecida ao longo de décadas de serviço público. No entanto, eu podia sentir as tensões subjacentes que dividiam o Senado em facções rivais. A velha guarda, composta principalmente por homens de famílias romanas estabelecidas, lutava para manter as abordagens tradicionais de governança contra os recém-chegados, que traziam perspectivas diferentes, moldadas pelo serviço militar em províncias exóticas ou empreendimentos comerciais em mercados distantes. O primeiro debate da manhã tratou do financiamento de projetos de obras públicas em territórios recentemente conquistados. Os proponentes argumentaram que a infraestrutura ao estilo romano ajudaria a integrar novas províncias ao império, criando lealdade por meio dos benefícios visíveis do domínio romano. Os oponentes se preocupavam com os enormes custos envolvidos e questionavam se os recursos não seriam melhor gastos no fortalecimento das bases agrícolas da Itália, em vez de na construção de monumentos ao poder romano em terras estrangeiras. Levantei-me para me dirigir à Assembleia, com minha voz transmitindo a autoridade que vinha da experiência prática na gestão de grandes empreendimentos. Ilustres colegas, antes de comprometermos o tesouro da República com grandes projetos em províncias distantes, devemos lembrar que a força de Roma sempre se baseou nos sólidos alicerces da agricultura italiana. As propriedades que alimentam nossa população urbana e geram a riqueza que financia nossas legiões exigem atenção e investimento constantes. Um senador que nunca administrou pessoalmente trabalhadores agrícolas ou calculou o retorno sobre o investimento de olivais pode não apreciar a acumulação paciente de recursos que torna possíveis obras públicas ambiciosas. O discurso provocou acenos de cabeça. Devemos lembrar que a força de Roma sempre se baseou nos sólidos alicerces da agricultura italiana. As propriedades que alimentam nossa população urbana e geram a riqueza que financia nossas legiões exigem atenção e investimento constantes. Um senador que nunca administrou pessoalmente trabalhadores agrícolas ou calculou o retorno sobre o investimento de olivais pode não apreciar a acumulação paciente de recursos que torna possíveis obras públicas ambiciosas. Meu discurso provocou acenos de cabeça, compreensivos de outros proprietários de terras que entendiam a conexão entre a produtividade rural e a prosperidade urbana. As receitas geradas por propriedades administradas com eficiência, como a minha, forneciam a base tributária que sustentava não apenas as obras públicas, mas também a distribuição de grãos que mantinha as massas de Roma satisfeitas e os salários militares que mantinham a ordem em todo o império. O debate continuou durante a manhã, abordando questões mais amplas sobre o rumo futuro da civilização romana. A República deveria abraçar as influências cosmopolitas que vieram com a expansão territorial ou deveria manter a unidade cultural que permitiu que uma pequena cidade-estado italiana dominasse o Mediterrâneo? Os valores tradicionais romanos poderiam sobreviver à riqueza e à complexidade que o sucesso trouxe, ou a prosperidade levaria inevitavelmente à mesma decadência que destruiu impérios anteriores? À medida que a sessão avançava, percebi que meus pensamentos voltavam repetidamente às lições aprendidas durante minha investigação da corrupção de Rufus. Os mesmos princípios que governavam a gestão imobiliária bem-sucedida, responsabilidade pessoal, supervisão cuidadosa e correção rápida de problemas,
se aplicavam igualmente à governança de um império. Senadores que delegavam suas responsabilidades a subordinados sem manter a supervisão se veriam traídos com a mesma certeza que proprietários de terras que confiavam em supervisores corruptos. À tarde trouxe reuniões privadas com colegas senadores que buscavam meu conselho sobre vários assuntos. Alguns solicitaram recomendações para a gestão de propriedades, sabendo que meu sucesso agrícola proporcionava insights valiosos para seus próprios investimentos rurais. Outros pediram orientação sobre estratégia política, reconhecendo que minha reputação de integridade dava peso aos meus apoios e oposições. Durante uma conversa particularmente significativa, um senador mais jovem, de uma família recentemente nobilitada, confidenciou sua frustração com a complexidade da gestão das propriedades herdadas. Marcos Pórcios. Sinto-me sobrecarregado pelos detalhes da administração rural. Meu pai adquiriu essas propriedades através do serviço militar, mas não teve oportunidade de me ensinar as habilidades necessárias para administrá-las de forma eficaz. Como se aprende a detectar a desonestidade dos supervisores ou a avaliar a produtividade de diferentes técnicas agrícolas? Minha resposta se baseou diretamente nas experiências do dia anterior. O único método confiável é o envolvimento pessoal. Você deve visitar suas propriedades sem aviso prévio, examinar as condições com seus próprios olhos e nunca aceitar relatórios pelo valor nominal. A corrupção floresce na ausência de supervisão, enquanto a gestão honesta prospera quando os senhores se interessam ativamente por seus empreendimentos. O tempo que você investir em aprender essas habilidades trará lucros muito superiores a qualquer inconveniente temporário. A conversa continuou enquanto eu compartilhava técnicas específicas para avaliar a produtividade dos escravos, detectar irregularidades financeiras e manter o delicado equilíbrio entre disciplina e incentivo que mantinha grandes forças de trabalho funcionando com eficiência. Essas eram lições que não podiam ser aprendidas em livros ou discussões teóricas. Elas exigiam um tipo de experiência direta que só vinha com anos de observação paciente e erros dolorosos ocasionais. À medida que a noite se aproximava e a sessão do Senado chegava ao fim, refleti sobre a continuidade que conectava todos os aspectos da vida romana. As mesmas qualidades que levavam ao sucesso na agricultura: planejamento cuidadoso, atenção aos detalhes, disposição para tomar decisões difíceis, eram essenciais para uma governança eficaz. O senador que não conseguia administrar seus assuntos privados com competência provavelmente não contribuiria de forma significativa para os debates sobre políticas públicas, enquanto o proprietário de terras, que compreendia os desafios de supervisionar forças de trabalho diversificadas, trazia insights valiosos para as discussões sobre a administração imperial. A caminhada de volta para minha residência proporcionou uma oportunidade para uma reflexão final sobre as atividades do dia. Meu tratado agrícola acabaria por preservar o conhecimento prático que eu havia acumulado ao longo de décadas de gestão de propriedades, mas, mais importante, serviria como um testemunho dos valores que tornaram Roma grande. Os leitores futuros aprenderiam não apenas como cultivar plantações ou gerenciar escravos, mas como manter a disciplina e a integridade que distinguiam a civilização da barbárie. As lamparinas a óleo em meu escritório aguardavam meu retorno para a escrita noturna, onde eu continuaria registrando as observações que um dia poderiam orientar outros romanos que enfrentassem desafios semelhantes. A integração da experiência privada com a responsabilidade pública continuaria sendo o tema central, tanto de minha obra literária, quanto de minha carreira política, pois acreditava que a força da República dependia de cidadãos que compreendessem a conexão entre a excelência pessoal e a realização coletiva. Ao me acomodar na cadeira e pegar meu estilete, senti a profunda satisfação que vem de uma vida dedicada a princípios maiores do que a ambição pessoal. A corrupção, descoberta em minha vila, havia sido eliminada. O debate no Senado havia avançado discussões importantes sobre a política imperial e a escrita daquela noite contribuiria para a preservação da sabedoria romana para gerações futuras. Cada dia trazia novas oportunidades para fortalecer os alicerces sobre os quais nossa civilização se apoiava, e cada responsabilidade cumprida nos aproximava de garantir que a grandeza romana perdurasse por séculos.